Graças a Deus, povo de Deus, bem-vindos ao Devocional Pregai. Eu já te adianto aqui que hoje o Devocional está bastante polêmico, pois nós vamos falar sobre a história de Balaão e entender o porquê que Balaão é conhecido como o falso profeta. Bom, nós estamos lendo o livro de Números e hoje é dia de lermos os capítulos 22, 23 e 24 da Palavra do Senhor. E para fazer menção à Palavra do Senhor, eu quero ler aqui com os irmãos Números no seu capítulo 24, versículo 10 ao 14, que diz assim: O rei Balaque se enfureceu contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, gritou: Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou 3 vezes. Vá embora, volte para casa. Eu lhe prometi uma grande recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Balaão disse a Balaque: Você não se lembra do que expliquei a seus mensageiros? Eu lhes avisei, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, boa ou má, contra a vontade do Senhor. Avisei que só poderia falar aquilo que o Senhor dissesse. Agora, volto para meu povo, mas primeiro lhe direi o que este povo fará ao seu povo no futuro. Amém? Isso aqui é muito interessante, muito importante a gente gravar isso ao seu povo no futuro, para a gente poder entender um pouquinho da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que 2 nações, elas se juntam para se rebelar contra o povo de Israel, para guerrear contra o povo de Israel, ou seja, para guerrear contra o povo escolhido do Senhor. E nas regiões ali existe um homem por nome de Balaão. E esse homem é conhecido porque quando ele abençoa um povo, uma nação ou alguém, essa pessoa, esse povo ou essa nação, ela é abençoada, mas também quando ele amaldiçoa, ele é amaldiçoado. A palavra do Senhor vai dizer que Balaão, ele tinha sim a sua comunhão com Deus, porém o seu coração não estava nas vontades do Senhor. Ele obedecia aquilo que Deus falava, porque não tem como revogar o que Deus fala. Porém, o coração dele está totalmente fora das vontades de Deus. Então, ele faz o que é agradável a ele. Ele tinha um coração perverso, tanto que nos livros de 1 Pedro, Judas e Apocalipse, o nome de Balaão vai ser relacionado a algo ruim, não algo bom. Mas por que então nos capítulos 22, 23 e 24 nós vamos ver Balaão fazendo justamente o que um homem de Deus faz? Vamos entender a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus? Vamos lá no capítulo 22 para a gente ir por partes aqui compreender a profundidade da mensagem em nome do Senhor Jesus. No 22, a palavra do Senhor vai falar sobre Balaque manda buscar Balaão. Na primeira vez, Balaque envia ali mensageiros e fazem uma oferta a Balaão e dizendo: olha, está vindo um povo muito numeroso contra mim e eu quero que você venha para cá para que você os amaldiçoe e assim eu tenha êxito, eu tenha vitória sobre este povo. Então Balaão, ele falou o seguinte: olha, fiquem aqui por essa noite, eu vou consultar ao Senhor, meu Deus, porque é assim que ele se refere ao Senhor, e daí eu vou ver o que o Senhor fala, aquilo que o Senhor falar eu vou fazer. Então eles ficam, e a resposta de Deus é: este povo é abençoado, ou seja, eu abençoei este povo. Não tem como você revogar algo que eu já decretei. Então essa é a resposta. Deus já abençoou o povo e não tem como Balaão amaldiçoar. Então Balaão vai e avisa aos mensageiros: olha, não tem como revogar algo que Deus já decretou. Este povo é um povo abençoado. Deus já os abençoou, não tem como eu amaldiçoar esse povo. Vai lá e avisa Balaque, que não tem como. Então esses mensageiros regressam de viagem e daí Balaque envia pessoas mais importantes ainda. Já na segunda vez que esses homens vêm, a ordem de Deus quando Balaão vai consultar ao Senhor, por mais uma vez, pela segunda vez, é: vá com estes homens. Então Balaão, ele pega e vai com esses homens. Só que interessante que vai falar sobre a jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão, que estava já acostumada a levar Balaão, desde que ela havia sido adquirida por Balaão, enquanto ela está indo para o caminho, ela se depara com o anjo do Senhor e ela se desvia deste caminho, a qual o anjo está na frente dela.
E Balaão bate na jumenta para que ela retorne para o caminho. E ela retorna para o caminho e passa. Na segunda vez que ela encontra o anjo, a palavra do Senhor vai dizer que o caminho está estreito demais. E ela, por medo ali do anjo, ela passa e aperta o pé de Balaão. E Balaão, enfurecido, vai lá e bate nela uma segunda vez. E já na terceira vez, o caminho está mais estreito ainda. E o anjo do Senhor está ali parado na frente dela com a espada desembainhada. Lembrando que a jumenta via o anjo, só que Balaão até então não estava vendo. E não estava entendendo por que a jumenta estava fazendo aquilo. Daí então, a jumenta não tendo como passar, ela para e se assenta. E Balaão bate nela por 3 vezes, enfurecido, ele espanca. A palavra do Senhor vai dizer que ele espanca, né, a jumenta. E a jumenta fala para ele: o que eu te fiz para que você me espanque? Aí ele, enfurecido, ele começa ali a discutir com a jumenta, ao ponto de dizer assim: se eu tivesse com uma espada, eu não iria te bater, eu iria te matar. E a jumenta fala: porventura não foi eu que te carreguei todos esses anos, desde que você me adquiriu? Por alguma vez eu já fiz isso, eu já tive essa atitude? Aí Balaão fala: não. E no momento que ele fala não, aí sim os olhos dele se abrem e ele vê o anjo do Senhor e ele se curva. Aí o anjo do Senhor vai e avisa para ele, fala assim: olha, a tua sorte é que a jumenta se desviou, porque se você viesse e passasse por mim, eu te mataria e pouparia a vida dela. Mas faz o seguinte: agora você vai e faz aquilo que eu te disser para fazer, ou seja, aquilo que Deus te ordenar falar, você fala a Balaque. Não fala nada que seja da tua vontade, faça a minha. E aí é onde fica interessante, porque a primeira mensagem de Balaão, Balaque leva Balaão para um certo ponto alto, onde ele pode ver parte do povo de Israel, e ali ele levanta 7 altares, e ele oferta 7 novilhos e 7 carneiros. Ele vai ali ao encontro de Deus, onde Deus se revela a ele, dizendo: olha, não tem como você amaldiçoar este povo, porque eu já os abençoei. Por mais uma vez Deus fala para ele: olha, este povo é um povo abençoado. Então ele traz a resposta a Balaque, dizendo assim: ó, não tem como, porque este povo é abençoado por Deus. Não tem como ninguém ir contra a vontade de Deus. Ou seja, Balaão está fazendo sim a vontade do Senhor, fazendo sim o que o Senhor ordenou a fazer, falando o que Deus mandou ele falar. Daí então, Balaque tem uma ideia: eu vou levar ele para outro monte, para que ele veja uma outra parte do povo, e daí ele pode amaldiçoar este povo. E ele faz de novo, vai para este outro monte, ele levanta ali 7 altares, ele oferta ali 7 novilhos, 7 carneiros, e vai ao encontro do Senhor, e o Senhor, pela segunda vez, ele dá mais uma vez a mesma resposta: olha, este povo é abençoado, não tem como amaldiçoar este povo. E ele vai lá e tem que abençoar o povo por mais uma vez. Já na terceira vez ele leva num outro ponto, e aqui é o interessante. Quando ele leva num outro ponto, ele vê todas as tendas ali armadas de acordo com cada tribo de Israel. E a palavra do Senhor, se a gente se lembrar, vai dizer que as tribos ficavam em volta da tenda do encontro, ou seja, em volta do tabernáculo. Então o que ele vê? Ele vê as tribos e ele vê o tabernáculo armado. Então quando ele olha, ele nem precisa mais consultar a Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a vida dele, toma a boca dele, e dali ele, por mais uma vez, pela terceira vez, ele abençoa o povo. Então é aí onde entra que o rei Balaque se irrita com ele e quer se apartar dele. Só que antes de se apartar dele, ele faz mais uma profecia, dizendo: agora volto para o meu povo, mas primeiro lhe direi o que este povo fará ao seu povo no futuro. Mas vamos focar aqui somente no versículo 17, que vai dizer assim: ó, eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel, esmagará a cabeça do povo de Moabe e rachará os crânios dos descendentes de Sete. Claro que está falando sim de Jesus aqui, mas nós temos que nos lembrar também de Davi. Ele está fazendo também uma referência aqui a Davi neste momento. Ele não conhecia Davi, até porque Davi não era nascido, iria nascer muito tempo depois. Mas como profeta, Deus já tinha revelado isso a ele, porque ele, quando ele está falando aqui, quem está usando a boca dele é o Espírito Santo de Deus que está falando por ele. Amém?
Mas por que que então ele é tido como o falso profeta? Para falar um pouquinho mais sobre isso daqui, a gente vai deixar por hoje até o 24 e amanhã a gente vem com mais um vídeo do devocional, que aí nós vamos abordar os capítulos 25 em diante, para de fato compreender o porquê Balaão ele é conhecido como o falso profeta. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Fique conosco, participe do Devocional Pregai. Nós vamos aprender muitos, todos juntos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.